A gente vai estar dando continuidade à série Minha Igreja, Minha Responsabilidade. Vale a pena você conferir no nosso canal do YouTube a primeira parte. Mas eu quero ler um texto para você, para encorajar nessa parte 2, onde nós vamos falar minha responsabilidade, minha igreja, minha responsabilidade, meu coração está aqui. Vá no livro de Salmos, me acompanhe no livro de Salmos, eu vou ler o Salmo de número 84, Salmo de número 84. Salmo de número 84, verso 1, ele diz assim, vocês estão comigo, gente? Estão prestando atenção? Todo mundo prestando atenção aí? Diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos, a minha alma anela, você deseja e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei, Deus meu. Em outra tradução diz assim, o pardal encontrou lá a andorinha ninho e eu, Senhor, também encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Aí ele fala o 4. Como são felizes os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente, sem cessar. E eu quero ler o 10, ainda continuar no Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Quando a gente olha para esse salmo reflete alguém que tem coração na casa. Coração. E aqui, por que eu quero usar esse termo coração? Porque Jesus, ele fala algo muito importante do nosso coração. Ele diz assim, aonde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Ou seja, o que nós valorizamos, nós investimos. Nós damos o nosso melhor. Nós colocamos o nosso máximo. Se você ama seus filhos, você vai botar o teu coração, vai dar o melhor para ele. Vai colocar tudo para ele. Se você ama o teu trabalho, você vai investir no teu trabalho. Ou seja, você coloca o coração, você dá o seu melhor no seu trabalho. Gente, se você ama uma coisa, ou seja, você coloca o seu coração. E gente, a minha responsabilidade, a casa de Deus, é minha responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente coloca como prioridade, quando a casa de Deus é minha prioridade, quando eu amo a casa de Deus, quando eu valorizo a casa de Deus, quando eu oro pela casa de Deus, quando eu falo bem da casa de Deus, quando eu insisto em vir para a casa de Deus, quando eu coloco, assim, é importante a igreja, eu coloco o meu coração. E aí deixa eu voltar para o texto que eu li. Ele diz o seguinte, gente, eu acho fantástico. Ele diz assim, olha, eu anelo, eu tenho sede da tua casa. Mas ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, sobre casa de Deus, o autor. Ele diz assim, eu prefiro ficar na porta. Um dia na porta, não consegui entrar, não consegui sentar, não consegui, ele disse, mas eu prefiro ficar, mas pelo menos perto aqui na porta da casa de Deus, do que qualquer 1000 dias em qualquer outro lugar. Por quê? Porque é alguém que coloca o coração, casa de Deus é importante, por isso que você vai ver em outro salmo, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Por que pessoas colocam o coração? Porque, gente, primeira coisa, aprenda, porque o coração de Deus está aqui. Porque o coração de Deus está aqui. E aí vocês já sabem a definição coração de Deus. Por quê? Porque Deus coloca como prioridade a casa dele. Deus coloca como prioridade igreja. Deus leva a sério igreja. Deus leva a sério.
Você vai ver o livro de Crônicas, 2 Crônicas 7:16, assim, os meus olhos e o meu coração estarão sempre aqui nesse lugar. E gente, eu quero contar a história de uma pessoa que colocou o coração na casa de Deus. E porque ele colocou o coração, porque ele deu prioridade, porque ele deu importância à casa de Deus, o que é que acontece com ele? E essa pessoa é o rei Davi. 2 Samuel, ele escreve, ele diz a respeito de Davi. 2 Samuel capítulo 7, verso 1. Olha esse texto, estão comigo, gente? Estão comigo? Então assim, porque o coração de Deus está aqui. E quando eu coloco o meu coração aqui, quando eu dou importância à casa de Deus, o que é que acontece? Veja o que aconteceu com Davi. O rei Davi já morava em seu palácio. O Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus, a propósito, o que é a arca de Deus? A arca de Deus era um móvel, um utensílio, e era feita, era uma caixa coberta de ouro, com querubins, anjos fora, dentro tinha as tábuas, tinha o maná, tinha a vara de Arão, era um lugar onde representava a presença de Deus. Estão comigo, gente? Então ele diz assim, a presença de Deus, a arca que representa a presença de Deus, permanece numa simples tenda. Eu estou aqui num palácio, e a presença de Deus, Deus manifesto, está numa tenda. Aí Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã. Quem foi que falou para Natã, o profeta, gente? Deus começa a falar a respeito de Davi. No verso 9, no final do verso 9, no capítulo 7, no final do verso 9, ele diz assim: agora por quê? Depois que você, Davi, por que você colocou o coração? Por que você teve essa ideia? Por que você colocou como prioridade? Porque você deu importância à minha casa. Agora eu o farei tão famoso quanto aos homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. No final do verso 11, porque Davi colocou o coração na casa de Deus, saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Gente, escuta isso aqui, presta bem atenção. Por que eu preciso dar importância? Por que eu preciso ter como prioridade? Por que eu preciso investir? Porque pessoas que colocam o coração, que amam a casa de Deus, Deus a abençoa. Aconteceu com Davi, ele já era rei, ele já tinha o seu nome, ele já tinha certa forma, mas por quê? Porque ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu vou investir, eu vou construir, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou colocar o meu coração na casa de Deus. Deus diz assim: agora eu vou fazer isso contigo. E começa a dizer, mudou completamente a história de Davi, porque ele colocou o quê? O coração na casa de Deus. Davi entendeu a importância da igreja, Davi entendeu a casa do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, a respeito de igreja, ele diz qual a importância da igreja. No livro de Efésios capítulo 3, verso 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida pela a igreja. O que é a igreja, gente? Eclesia, ou seja, esse aglomerado, esse ajuntamento de pessoas. Quando eu e você nos juntamos, quando eu e você nos juntamos para buscar a Deus, isso é igreja. Por isso que você que está comigo online, você está aqui reunido, e é virtual, mas é
é real. Nós estamos juntos, se estamos juntos buscando a Deus, isso é igreja. Você interno, você, a gente, nós estamos juntos, se nós estamos juntos para buscar a Deus, isso é igreja. Ei, gente, quando eu valorizo igreja, quando eu coloco o meu coração, quando eu dou importância para a igreja, muda a minha vida. Deus nos abençoa, Deus nos abençoa. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele fala no capítulo 3, verso 17, assim: olha, eu quero dar instruções para vocês a respeito da casa de Deus, que é da igreja, da casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. E quando eu e você, a gente coloca, quando a gente valoriza igreja, ei, gente, a nossa vida muda. 10 pessoas falaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é verdade isso, a partir do momento que você começou a dar importância para a igreja, a partir do momento que você não faltou à igreja, a partir do momento que você investiu na igreja, a partir do momento que você começou a vir para a igreja, a partir do momento que você diz assim, a orar pela igreja, a partir do momento que você valorizou a igreja, a partir do momento que você diz assim, igreja é importante, não importa como eu estou, eu vou para a igreja, começou a investir, orar, amar a igreja, a sua vida foi abençoada. Foi ou não foi? É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Você pode agradecer por esse lugar chamado igreja. Como também, a partir do momento que você começa a faltar à igreja, a partir do momento que você começa a desprezar a igreja, a partir do momento que você diz assim, eu não preciso de igreja, a partir do momento que você diz assim, igreja não tem precisão. Ei, você interno, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem sabe se essa situação que você está hoje não teria sido evitada se você fosse uma igreja, se você andasse numa igreja, se você escutasse a voz de Deus numa igreja, se você tivesse ido para a igreja, se você tivesse atendido a sua avó, a sua esposa, o seu filho, pai, vão para a igreja, não deixe de ir para a igreja, a tua vida seria diferente. Mas a notícia boa que eu dou para você hoje, tem chance sim. Hoje você está numa igreja, hoje você está no culto, valorize esse momento. Deixa Deus falar contigo, você é agente, você está servindo aí, você está fazendo que isso aconteça. Deixa eu falar uma coisa, mesmo que você esteja trabalhando, igreja tem valor, ame esse momento, deixa Deus falar o seu coração. Ei, faça com que os seus parentes assistam o culto, os seus parentes venham para a igreja. Você, quando falar com sua esposa ou seu filho, ei, invista nele para ele vir para a igreja. Por quê? Porque a igreja tem coisa que acontece na igreja, gente. Pela igreja Deus vai ser conhecido. Por isso que eu e você temos que colocar o coração aqui. Não é obrigado, mas quem ama a igreja, quem investe em igreja, quem coloca o coração na igreja, quem valoriza a igreja, Deus abençoa. Deus abençoa. Pode olhar para você, é algo incrível quando a gente está na casa de Deus. Porque o coração de Deus está aqui. Deus leva a sério a igreja. Deus leva a sério a igreja. Mas também porque com o meu coração eu tenho que ter prioridade, eu tenho que valorizar, eu tenho que investir, eu tenho que falar bem, eu tenho que participar. Porque se o coração de Deus está aqui, também os olhos e os ouvidos de Deus estão aqui nesse lugar. Porque os olhos e os ouvidos de Deus estão aqui nesse lugar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15. Olha esse texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 7. O verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas eu quero explicar para você esse texto. Presta atenção aqui. O texto de 1 Samuel era a ideia. O texto de 1 Samuel era o desejo do rei Davi. O texto de 1 Samuel era o sonho do rei Davi. Eu quero construir, eu já tenho a minha casa, eu quero construir um lugar onde Deus venha. Eu quero construir um lugar onde Deus habite. Eu quero construir um lugar onde as pessoas virão e estarão presentes. Essa foi a ideia, mas foi Salomão que construiu. Crônicas 7, 14, 1 Crônicas,
Segunda Crônica 7:15, ele está dizendo, os meus olhos, os meus ouvidos estão nesse lugar. Mas Segunda Crônica 7:14 é um texto conhecido. Eu quero que coloque aí. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí o 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Aqui, gente, era a inauguração do templo. Isso aqui é a inauguração do templo. Eles começaram a adorar, começaram a celebrar a Deus. Eles estavam inaugurando o templo. Aí Deus falou para Salomão, se o meu povo neste lugar, se o meu povo neste lugar, se o meu povo neste lugar, se o meu povo quando se juntar no lugar chamado igreja, se converter, ou seja, permitir ouvir a minha palavra, permitir que o meu espírito haja, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, os meus olhos, os meus ouvidos estarão nesse lugar na igreja. Ei, gente, não é uma frase não, é verdade. Tem coisas que só acontecem quando a gente está junto em igreja, ou não é? Ei, eu posso ler a Bíblia em casa, deve ler a Bíblia em casa, mas é incrível quando a gente vem para a igreja, a palavra de Deus é diferente. Ei, gente, a gente deve orar em casa, lógico que pode orar. Deus vai me ouvir em casa, vocês são inteligentes, lógico que Deus vai ouvir quando a gente está em casa, mas é diferente quando a gente ora aqui. E gente, é ou não é diferente quando a gente adora a Deus junto? É ou não é? É diferente quando a gente adora a Deus junto, gente. Tudo por amor. A cruz foi a prova de que nunca me abandonou. Hoje fica em mim a tua luz, eu quero adorar, pois sou grato. Teu amor, tu és meu ar, meu Deus, na cruz me salvou, por amor se deu. Eu me rendo a ti, uma linda canção. É o louvor que agrade o teu coração. Agora vai pegar fogo. Hoje estou aqui, rendido estou, eu cantarei para sempre, nos declarar em uma só voz, é o Rei dos Reis, para sempre. Vai cantar em casa. Pode cantar em casa? Pode. Mas é diferente quando a gente está na igreja, gente. É diferente, é algo diferente quando a gente está aqui. É algo diferente quando a gente está aqui, por quê? Porque Deus leva a sério a igreja, o coração de Deus está aqui. Há uma recompensa, algo que acontece quando eu amo a casa de Deus, mas também, por que eu devo valorizar a casa de Deus, colocar o meu coração aqui? Porque Deus escuta, Deus é adorado, onde Deus é adorado com gente, onde nós oramos juntos, onde nós lemos a palavra junto, Deus se manifesta.
Qual é a nossa atitude quando vem para cá? Qual é a minha e a sua atitude quando eu chego na casa de Deus? Escuta isso aqui, eu quero ensinar vocês a fazer. Ensinar vocês uma coisa. Toda vida que você chegar na igreja, uma coisa é vir para a igreja, outra coisa é estar na igreja. Como estar na igreja? É você sempre chegar aqui e dizer assim: Deus, se manifesta. Eu quero a tua manifestação. Repita comigo: eu quero a tua manifestação. Vamos lá, diga assim, abra a sua boca e diga assim: Senhor, se manifesta para mim. Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Senhor, se manifesta para mim. Essa é a atitude que eu e você a gente tem que ter na casa de Deus. Se manifesta, Deus. Se manifesta na minha vida com salvação. Se manifesta com transformação. Se manifesta na minha vida, Senhor. Se manifesta quando eu abrir a boca, Senhor. Se manifesta, escuta. Quando eu estiver aqui, se manifesta, Senhor. Deus, eu cheguei aqui triste, se manifesta com alegria. Senhor, eu cheguei aqui preocupado, se manifesta com Pai. Senhor, eu cheguei aqui angustiado, se manifesta, se manifesta. Ei, gente, coisa boa a igreja. Por quê? Porque os olhos de Deus estão nesse lugar, porque os ouvidos de Deus estão nesse lugar. Eu e você, a gente precisa colocar o coração aqui. A gente precisa colocar o coração aqui. Última coisa, por quê? Por que o meu coração precisa estar aqui? E gente, porque pessoas são alcançadas nesse lugar. Porque pessoas são alcançadas nesse lugar. Igreja nós temos LED, igreja nós temos cadeira, temos ar-condicionado, temos som, temos o Carlinho e a banda. Ei, gente, mas é sobre você, é sobre gente. Por que meu coração está aqui? Porque foi aqui onde eu fui alcançado. A propósito, a gente falou no domingo passado, fizemos uma pesquisa aqui, nós temos aqui em torno aí de 700, 600, 700 pessoas. Vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui passou a andar com Jesus, passou a amar Jesus, passou a ler a Bíblia? Quem aqui entregou a vida para Jesus, passou a ter relacionamento com Deus, porque você ouviu uma mensagem no rádio e na televisão? Levanta a mão. 2, quem mais? 3, 4, 5, 6 pessoas. Mas quem aqui começou a seguir Jesus, amar Jesus, entregou a vida para Jesus, entendeu sobre Jesus em uma igreja? Levanta a mão. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Vocês são inteligentes, não precisa dizer nada não. Vocês são inteligentes, gente. Então meu coração tem que estar aqui porque tem a ver com gente. Porque tem um amigo seu que precisa ouvir Jesus. Tem uma pessoa do seu trabalho que precisa ouvir sobre Jesus. Tem uma pessoa do seu condomínio que precisa ouvir sobre Jesus. Tem uma pessoa. Ei, tem alguém que precisa ouvir sobre Jesus. Mas pastor, eu posso falar com essa pessoa na minha casa? Pode, mas é diferente na igreja. É diferente na igreja. Eu posso falar no meu trabalho? Deve falar, mas é diferente quando a gente está na igreja. Porque aconteceu comigo e com você. Quantos aqui, na primeira vez que você chegou, a música canta, mas eu não sei o que acontece com aqui. Toda vez que eu chego na igreja eu começo a chorar. É porque aqui existe algo chamado Espírito Santo de Deus. Aqui existe algo chamado Deus. Oh, coisa boa a igreja, gente. Oh, coisa boa a igreja. Por isso eu quero dizer para você, não falte à igreja. Está triste, vem para a igreja. Está alegre, vem para a igreja. Levou um fora da namorada, vem para a igreja. Entendeu? Está com dinheiro, vem para a igreja. Quebrou, vem para a igreja. Aí que vem para a igreja. Teu time está ganhando, vem para a igreja. Eu não queria nem falar de futebol, porque o negócio pega. Teu time está perdendo, vem para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Ei, gente, vem para a igreja. Por quê? Porque a igreja é lugar de gente, é lugar para mim e para você.
E sobre esse assunto, sabe qual é o problema que acontece com relação à igreja? É que a gente coloca a expectativa na igreja, como se a igreja transformasse as pessoas. Escute isso aqui, escute isso aqui, escute isso aqui, escute isso aqui. Igreja não tem o poder de transformar ninguém. Igreja é meio, é através da igreja que a pessoa escuta sobre Jesus, e quem transforma é Jesus. Quem toca é Jesus. Nós fazemos tudo para criar um ambiente, mas eu não toco você, é Jesus que toca você. Eu posso até motivar e inspirar você com as minhas palavras, eu dou o meu melhor na minha forma de comunicar, mas quem toca você, gente, não são minhas palavras, é Deus que conhece o seu coração, é Deus que conhece a sua necessidade, é Deus que fala o seu coração. Aí às vezes o problema é que a gente coloca na instituição toda a nossa expectativa, e por isso que as pessoas se frustram. Ei, gente, a igreja é feita de pessoas, e eu e você, nós estamos aqui dentro. A partir do momento em que nós entramos na igreja, a igreja passou a ser imperfeita. A instituição igreja, ela é imperfeita, mas o projeto igreja é perfeito, porque é de Deus. O projeto é perfeito. E se é sobre gente, e se o coração de Deus está aqui, e se os olhos deles estão aqui, o que é que acontece quando a gente está na igreja? Eu quero terminar com esse texto, Salmo 92. Se eu fosse você, eu gravaria esse texto. Se eu fosse você, eu colocaria no meu coração. Se eu fosse você, eu prestava bem atenção a esse texto. Ele diz assim, Salmo 92 a partir do 12, Salmo 92 a partir do verso 12. Escute isso aqui, gente. Por que meu coração precisa estar aqui? Por que eu preciso estar aqui? Por que eu preciso levar a sério? Por que eu preciso estar presente? Por que eu preciso? Porque diz assim, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados aonde, gente? Plantados aonde, gente? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos. Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diz aqui, gente, florescerão e crescerão. Florescerão e crescerão. Florescerão e crescerão. Plantados na casa de Deus. Há uma promessa quando nós estamos na casa de Deus. Ah, meu irmão, na casa de Deus você vai crescer, na casa de Deus você vai florescer, na casa de Deus você vai prosperar, na casa de Deus você vai ouvir a voz de Deus e você vai ser transformado. Na casa de Deus, venha e você vai sair mais sábio, porque Deus vai falar com você. Na casa de Deus, Deus vai preparar você e você vai ser uma pessoa mais prudente. Na casa de Deus você vai criar amizades maravilhosas. Na casa de Deus você vai aprender com as imperfeições das pessoas. Na casa de Deus, porque a Bíblia diz, Deus diz, não é o Costoneto não, a palavra de Deus diz, eu e você, a gente cresce na casa de Deus, na casa de Deus, na casa de Deus, na casa de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, você pode dar glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.